Pergunte ao doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. Mova. Medicina da obesidade e videocirurgia avançada. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Muito bem, o suor é fundamental para o controle da temperatura interna do organismo. Algumas pessoas, no entanto, manifestam uma sudorese excessiva, a hiperidrose. Quando há transpiração extrema, esta pode ser embaraçosa, desconfortável, indutora de ansiedade e se tornar incapacitante. Pode perturbar todos os aspectos da vida de uma pessoa, desde a escolha da carreira e atividades recreativas até relacionamentos, bem-estar emocional e autoimagem. Muito bem, o programa Pergunte ao Doutor de hoje veio até a Clínica Mova, Clínica de Cirurgia da Obesidade e Videocirurgia Avançada, e vai conversar então com o videocirurgião e também cirurgião geral, Dr. Leandro Avani Nunes. Dr. Leandro, seja muito bem-vindo ao nosso programa, mais uma vez. Muito obrigado, mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui com você. Dr. Leandro, então vamos falar desse assunto que é a sudorese excessiva? Isso, a sudorese excessiva é um problema, principalmente para as pessoas mais jovens, um grande problema, né? Hoje a sudorese excessiva, ela acomete entre 1 a 3% da população. Então quantas pessoas da nossa região podem ter esse problema, e a gente deve estar alcançando com esse programa para divulgar que esse problema tem alguma solução. Em 1 a 3% da população, a gente bota aí em 500 mil habitantes, a gente pode calcular que em torno de 5 mil pessoas tem esse problema na nossa região e podem ser tratados de alguma forma. Existem vários tipos de tratamento que a gente vai discutir nessa nossa conversa para alcançar essas pessoas e beneficiar e diminuir esse transtorno social, basicamente, que é a hiperidrose. Doutor, e quais são as principais apresentações da sudorese excessiva? Isso. A sudorese excessiva, também chamada de hiperidrose, né? Os locais mais comuns acometidos e que causam maior transtorno é a axila, as mãos, face e os pés, né? A gente vai falar mais hoje do suor mais específico. Aquele suor do corpo inteiro não é um suor de outra patogênese, então não é aquele suor que a gente alcança com o tratamento através da cirurgia, né? Então, e isso a gente comenta muito com os pacientes, que ele não se trata de uma doença. Esse paciente ele é diferente, isso é um transtorno da normalidade. Como? Se a gente vivesse num mundo em que não usasse as roupas, não tivesse o comportamento social afetado por isso, essas pessoas não poderiam ser tratadas ou não deveriam ser tratadas. Mas com relacionamento, com o aperto de mão necessário, com a utilização de roupas, então isso se torna um transtorno. E todo transtorno de saúde deve ser tratado para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Doutor Leandro, existe relação nítida entre o episódio da sudorese excessiva e o estresse?
a pessoa quando está calma, sua menos? Exatamente. Uma das coisas que acontece é que os pacientes nos relatam que quando eles ficam ansiosos, quando tem alguma coisa estressante, é que ele tem um maior suor. Mas a sudorese excessiva ou doença, ela se caracteriza pelo suor, tanto no estado de ansiedade ou não, como também tanto no frio quanto no calor. Então é muito comum uma pessoa, mas eu suo bastante quando eu faço exercício físico. Não, isso é normal. Isso é normal. Isso não é doença. Certo. Mas eu suo muito na axila, tanto no inverno quanto no verão. Eu tenho que trocar 3 camisetas por dia, né? Eu tomo banho e antes de sair eu já tenho que trocar de roupa ou voltar para me secar. Eu não posso apertar a mão das pessoas porque a minha mão está úmida, eu tenho que usar uma toalhinha. O meu sapato, eu tenho que trocar o sapato durante o dia, né? Porque eu crio algumas doenças, a própria frieira, micoses do pé. Então, essas são as características de quem tem a doença, porque é muito comum depois de quem ouve a nossa conversa, então eu tenho um tratamento, eu não quero mais suar. Não, o tratamento é específico para quem tem um suor excessivo na axila, nas mãos, na face e nos pés. Doutor, e qual o impacto psicológico desse tipo de problema na vida das pessoas? Como ela é uma doença que acomete principalmente jovens entre 17 e 23 anos, mais comum em mulheres também, então ele tem um impacto muito grande, principalmente que é a fase do relacionamento. Certo. Então é quando o adolescente está entrando na fase adulta, tem a sua fase de autoafirmação muito grande, então é onde ele começa então a ter o distúrbio social por causa disso. As meninas às vezes não querem pegar na mão do namorado porque a mão está sempre úmida, né? Ou ficam com medo do cheiro, porque muitas dos pacientes que têm a hiperidrose axilar ou a sudorese excessiva axilar vem acompanhado da omidrose, que é o cheiro ruim, e isso então também torna o paciente sempre com o braço fechado, não abre o braço nem para cumprimentar as pessoas, é uma queixa muito comum também no consultório. Então isso vai causando uma retração social dessas adolescentes, desse jovem adulto, então isso podendo levar a transtornos mais tarde. Como a gente dispõe de tratamentos, tanto clínicos como cirúrgicos, mais especificamente a gente fala aqui do cirúrgico, mas vamos citar depois os tratamentos clínicos, então esse paciente pode procurar uma orientação. Nem todos os casos são passíveis de cirurgia, mas a maioria deles podem obter um sucesso com a cirurgia. Doutor Leandro, me diga uma coisa, são conhecidas as causas da hiperidrose? Isso, a hiperidrose ela tem uma característica importante. A gente tem a hiperidrose primária, que é disso praticamente que a gente está falando, em que a hiperidrose não tem uma doença que causa isso, nada levou a isso. Então o paciente nasceu com uma suscetibilidade a ter uma hiperidrose e aí com 14, 15 anos, às vezes mais cedo, 9, 10 anos, começa a se apresentar nas mãos, na axila, na face ou nos pés. A mais comum é a axilar e a palmar, né? Então, existe a hiperidrose secundária, que essa a gente sempre investiga antes de indicar um tratamento, que é o paciente que tem uma hiperidrose por alguma doença que está causando isso. Existem neoplasias que causam excesso de suor, doenças endocrinológicas como hipo e hipertireoidismo, né? E algumas doenças mais raras, imunológicas, que também podem levar ao excesso de suor. Só que normalmente o suor já é um suor mais disseminado, não um suor tão localizado. Mas todo paciente que nos procura é investigado através da anamnese, exame físico e exames complementares, se o paciente realmente tem uma hiperidrose primária, e aí então é colocado para esse paciente a possibilidade do tratamento cirúrgico. Então, dividindo, a gente tem a hiperidrose primária, factível de tratamento, e a hiperidrose secundária, que aí a gente tem que tratar a causa da hiperidrose. 95% dos pacientes apresentam hiperidrose primária. É muito raro o paciente com uma sudorese excessiva causada por outro tipo de patologia que não a primária. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Há 25 anos, a URC presta atendimento em diagnósticos médicos por imagem. Através dos anos, vem incorporando novas tecnologias, somando agilidade e precisão nos diagnósticos. Já está disponível na URC o tomógrafo Multislice TC128. Entre todos os benefícios desta tecnologia para exames, o tomógrafo Multislice TC128 é ecologicamente correto, pois funciona com redução de energia, redução de radiação e redução de CO2. URC, sua saúde, nossa melhor imagem. Meu convidado de hoje é o Dr. Leandro Avani Nunes e o assunto no programa de hoje é sudorese excessiva. Já voltamos.
Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred, surpreenda-se. A gente faz agora. No Santa Luzia foi entregue a obra da nova unidade referência de saúde, que contará com médicos especialistas, enfermeiros e consultório odontológico. Além disso, foram entregues a Rua Ângela Ubiali, na primeira linha, e a Avenida João Ártimos Gilos de Souza, na região industrial do Laranjinha. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. Você envolve sua família em seu planejamento financeiro? Ao planejar suas finanças, envolva todo o seu núcleo familiar, inclusive seus filhos. Quando o objetivo financeiro fica claro para todos, é muito mais fácil e saudável atingi-los. A Unicred disponibiliza o Guia do Planejamento Financeiro. Você que é cooperado, entre no site da Sul Catarinense e baixe o seu, ou procure seu gerente. Essa foi mais uma Dica de Finanças Unicred. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e o meu convidado de hoje é o médico cirurgião geral, também videocirurgião, Dr. Leandro Avani Nunes. E nós estamos hoje aqui na Clínica Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. E o assunto no programa de hoje é sudorese excessiva. Dr. Leandro, é possível identificar um grupo de risco mais vulnerável à hiperidrose? A incidência de hiperidrose é igual nos dois sexos? Isso. É mais comum em mulheres e a idade prevalente é entre 17 e 23 anos. Então ela é uma doença de pacientes jovens. Quando a gente vê num paciente com mais idade, normalmente já ele carrega isso desde da sua adolescência, né? Então, e por que isso acontece? A gente não tem uma causa ainda específica, né? Tem um fator hereditário e genético. Quando os pais têm, normalmente os filhos podem ter uma chance maior de ter. Também existe o fator hereditário. Hereditário, com certeza. E como eu expliquei antes, ela por ser primária não tem uma causa conhecida. Quando tem uma causa, ela é secundária, né? Então ela acontece em algum grupo de pacientes, principalmente relacionado ao estresse e ansiedade. Então a maioria dos pacientes elas acabam desencadeando isso, né, quando estão num estado de mais ansiedade ou de estresse. Normalmente esses pacientes, esses grupos identificados, são pessoas mais ansiosas, então são jovens mais ansiosos. Então tem uma característica psíquica relacionada ao aumento do suor excessivo, né, desse grupo de pacientes. Mas a causa não é a ansiedade, em si ela propicia o aparecimento e o grupo que é identificado tem uma alteração psíquica, como a ansiedade é mais comum. Mais comum. Doutor, qual o tratamento mais adequado e mais satisfatório para esse tipo de problema? Então a gente pode começar a falar do tratamento, falando dos tipos de tratamento, né? Qual o mais indicado? O suor excessivo, principalmente o axilar, que é o mais comum, ele tem várias formas de tratamento, desde cremes, os desodorantes, os aerosóis, né? E os tratamentos dermatológicos, que deve ser feito com o dermatologista, por exemplo, a aplicação de botox. Então ele também é um tratamento eficiente, só que o botox ele tem um tempo de ação, certo, que é de em torno de 4 meses, alguns casos até 6 meses. Então o paciente que opta pelo tratamento clínico ou através da utilização do botox com o seu dermatologista, esse tratamento ele tem um tempo de ação, é um bom tratamento, é eficiente. Para os casos mais leves, até os tratamentos com creme, laser, e o tratamento com alguns tipos de aerosóis específicos, existem algumas coisas importadas muito competentes no tratamento da hiperidrose, então tem algum resultado. Para os casos mais graves,
em que esses tratamentos clínicos não são eficientes, né, e o paciente não dispõe do recurso para fazer o botox recorrente, então é que eles acabam nos procurando. E aí a gente indica a cirurgia, né? Então, mas a cirurgia é o único e o melhor tratamento? Não, ele é uma opção de tratamento para os casos de hiperidrose, que tem um grande sucesso, tem mais de 95% de sucesso, principalmente para o suor das mãos e da axila, né? Com um bom resultado também para o suor de face ou o vermelhidão facial também, que também tem um tratamento para isso. E quando é na sudorese dos pés, a plantar, também pode ser utilizada a cirurgia torácica ou também tem a cirurgia abdominal, com algumas restrições para esse tipo de procedimento, mas hoje uma indicação um pouco mais ampla. E a cirurgia para hiperidrose, então ela tem vários aspectos. Primeiro, ela é um procedimento rápido, um procedimento simples, através da videocirurgia, com 2 cortes de 5 milímetros em cada axila, procedimento que leva em torno de 15 minutos, rápido, o paciente vai embora no mesmo dia, só é anestesia geral, porque todo procedimento por vídeo é necessário, então a utilização da anestesia geral, né, com um resultado acima de 95%. Porém, a cirurgia tem um efeito colateral, né, que é a hiperidrose compensatória. Certo. Então, o que é essa hiperidrose compensatória? É que quando a gente faz a cirurgia do suor excessivo, a simpatectomia, esse paciente ele não vai suar mais, botamos uma lince do mamilo para cima. Então, não sua mais as mãos, a axila, não vai suar mais o rosto, e essa região do tórax ele não tem mais o suor. Não tem mais o problema. Não tem mais o problema. E às vezes, em alguns casos, isso gira em torno de 40%, o organismo vai fazer suar mais em outro local. Isso é o único efeito colateral da cirurgia, que é a hiperidrose compensatória. Todos os pacientes que nos procuram, a gente alerta bastante sobre isso, explica os benefícios e o risco da cirurgia, porque seria muito desagradável o paciente operar, não saber que pode ter uma hiperidrose em outro local e isso não trazer aquele benefício que ele espera. Mas também a gente faz as pesquisas de qualidade de vida com todos os pacientes operados e tem mais de 99% de bom resultado em melhora da qualidade de vida de todos os pacientes operados, mesmo tendo a hiperidrose compensatória. Doutor Leandro, quando tu falas em 15 minutos, o tempo da cirurgia é cada axila ou as duas axilas mesmo? As duas axilas, 15 a 20 minutos o tempo desse procedimento. Doutor, e em quanto tempo o paciente já pode voltar às suas atividades normais? Esse paciente, normalmente, quando ele operar numa quinta, numa sexta-feira, segunda-feira, quem estuda, né, como a gente está falando de a maioria de pacientes jovens ou para o trabalho, não vai ter nenhuma contraindicação, pode voltar. Às vezes o paciente pode ter algum desconforto, algum sintoma de dor leve e que pode incapacitar mais 1, 2 dias, mas em geral, com 2 a 3 dias o paciente está fazendo qualquer atividade, entre ela dirigir, caminhar, subir e descer escada, se alimentar normal. A gente só pede que o paciente não faça atividade física por 30 dias. É academia, força, né? Então 30 dias em média. Essa seria a recomendação máxima. No que diz respeito à atividade física. Atividade física. A atividade do dia a dia não tem nenhuma restrição. Sai do hospital fazendo. Olha, tá certo. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o videocirurgião, também cirurgião geral, Dr. Leandro Avani Nunes. Nós estamos aqui na Clínica Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. E o assunto no programa de hoje é a sudorese excessiva. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Batata frita e hambúrguer, né? Refrigerante à vontade, pão, queijo e manteiga, nada de frutas, cervejinhas, churrasquinhos, salgadinhos, milkshakes e mais uns docinhos. Exercício sempre pra depois, né? Quanto mais peso você ganha, mais você tem a perder. A obesidade é doença crônica e leva a uma série de outros problemas de saúde. Mova, Medicina da Obesidade e Videocirurgia Avançada. A gente faz agora. No Santa Luzia foi entregue a obra da nova unidade referência de saúde, que contará com médicos especialistas, enfermeiros e consultório odontológico. Além disso, foram entregues a Rua Ângela Ubiali, na primeira linha, e a Avenida João Ártimos Gilos de Souza, na região industrial do Laranjinha. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. Já se imaginou com o corpo dos seus sonhos?
Olhar para si e para a vida de uma forma diferente? Com certeza você já imaginou que uma cirurgia plástica pode mudar em você. Bem informada e com excelentes cirurgiões, você se sente mais confiante, segura de que estará nas melhores mãos desde a primeira consulta. Ah, você já sabe. Belvivere, excelência em cirurgia plástica. Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o videocirurgião, também cirurgião geral, Dr. Leandro Avani Nunes. E o programa Pergunte ao Doutor veio até a Clínica Mova, clínica de obesidade e videocirurgia avançada. E o assunto no programa de hoje, o assunto que está sendo discutido no programa hoje, é a sudorese excessiva. Bem, doutor Leandro, após o tratamento, a hiperidrose pode aparecer em outros pontos do corpo? Isso, a hiperidrose compensatória, né, depois do tratamento cirúrgico, ela pode ocorrer. Principalmente ela acontece aonde? No abdômen, nas costas e pode ocorrer na região da virilha. Né? Os pacientes, a grande maioria não se incomoda, é uma coisa muito leve e passageira. Alguns casos ela pode ser um pouco mais grave e aí isso pode causar algum desconforto. Mas o que a gente observa na prática e nos trabalhos científicos é que com o trabalho que a gente faz de controle de qualidade de vida desses pacientes, todos os nossos pacientes operados, depois que eles retornam, eles preenchem um relatório, um questionário sobre como é que está a sua vida, como é que está a sua qualidade de vida depois da cirurgia. E a gente tem aí, então, mesmo quem tem a hiperidrose compensatória, mais de 99% de bom resultado. O que é esse bom resultado? É que eu suava bastante nas minhas mãos, tinha uma limitação social grande. Agora está suando um pouco na minha barriga, mas isso não me incomoda. Ou está suando um pouco nas minhas costas, na região lombar, mas isso não me incomoda. Então esse é o resultado esperado da cirurgia. Aquele caso em que o paciente vai dizer, não, eu estou suando bastante e isso está me incomodando, então a gente tem o quê? Um mau resultado. Esse mau resultado ele praticamente inexiste desde que o paciente tenha a sua cirurgia bem indicada. Quer dizer, essa cirurgia não é para quem sua um pouco na axila, é para quem realmente tem problema e que a sua vida tem algumas limitações por isso. Como eu falei antes, trocar uma camiseta 3 a 4 vezes por dia, né? Aquele suor que mesmo no inverno fica escorrendo ou dá um mau cheiro muito forte. Então esse paciente ele tem indicação de cirurgia. Aquele paciente que não pode usar um notebook porque o teclado estraga, não pode usar seu computador porque o teclado estraga por causa do suor excessivo nas mãos, não consegue cumprimentar as pessoas. Então essa é a indicação mais precisa. Nesses casos, quando é bem indicado o procedimento, você não vai ter em nenhum momento uma queixa do paciente. Mas quando você faz um procedimento num paciente em que a indicação é ruim, é provável que ele não fique satisfeito com a compensatória. Então aí a gente avalia isso. Se o médico indicar bem a cirurgia junto com o paciente, não tem que se preocupar com a compensatória. Uma cirurgia mal indicada vai ter mau resultado, com certeza. Doutor, e além de todos esses fatores que o doutor comentou, existe o grande problema também do convívio social, né? As pessoas acabam se retraindo bastante, né? Exatamente. Praticamente, eu acho que esse é o grande objetivo. Como a idade era o jovem, 17 a 23 anos, a retração social é muito grande. Então, a gente ouve casos diários dos pacientes começar a se relacionar totalmente diferente, até com a família, depois de um procedimento desse tipo. Doutor Leandro, e aquele paciente que se submete à cirurgia, qual o resultado efetivamente? O resultado é na hora. Então, operou agora, quando eu termino o procedimento, a gente já coloca o medidor de temperatura nas mãos do paciente, então a gente já sabe que houve uma modificação. O paciente normalmente entra com a mão gelada, aquela mão com sudorese gelada, terminou a cirurgia, ele está com a mão quente e não tem mais o suor. Olha só. Então é imediato, o resultado é na hora. Quando não tem resultado é porque tecnicamente não foi efetivo. Existem casos que a gente opera o paciente e ele pode ainda manter essa hiperidrose, por variações anatômicas do nervo que é ligado, né? Então isso também pode acontecer e é explicado naturalmente para o paciente, mas não é a regra, não é a rotina, e é isso a maneira de reintervenção e de curar esse paciente também. Doutor
Doutor Leandro, as pessoas também se preocupam muito com a questão cicatriz, né? Com a questão cicatriz. E existe alguma complicação imediata também, doutor? Com relação à cicatriz, é utilizado hoje um material de 3 milímetros, né? Um furinho de 5 milímetros e um furinho de 3 milímetros em cada axila. Então, praticamente é o furo de uma agulha, né? E uma marquinha mínima comparado a um furinho de lipo, aspiração, embaixo da axila. Então, ela não é uma cicatriz que ela não acontece, e quando acontece ela não é marcante porque está escondida, porque é embaixo do braço. Né? Complicações imediatas, o que acontece de maior queixa para o paciente às vezes é dor. O paciente foi operado, é uma cirurgia intratorácica e às vezes o paciente tem um pouco de dor, mas é a única complicação esperada que a gente tem, e isso é tratado com qualquer medicação simples para dor, qualquer combinação de analgésico. Então o paciente sai do hospital tomando medicações simples, como um anti-inflamatório e um analgésico simples. Mas uma dor transitória também, né? Transitória, dura em torno de 3 a 4 dias. 3 a 4 então, dias. Não, praticamente sem cicatriz, praticamente indolor e sem complicações imediatas, né? Claro que toda cirurgia tem seu risco, tem suas complicações. Essa em menor, existe menor por ser um procedimento minimamente invasivo. Bem, doutor Leandro, agora para finalizar nossa entrevista, nós temos até uma pergunta de um telespectador que nos pergunta o seguinte: ele tem uma sudorese excessiva nas axilas e também nos pés. Uma vez operado, fazendo a cirurgia nas axilas, ele resolve também definitivamente o problema nos pés? Isso é uma excelente pergunta. Quando a gente faz cirurgia para axila e para as mãos, que é a mais comum, que é no tórax, em 30% a 40% dos pacientes melhora também o pé, mas não é o nosso objetivo. Mas tem um grande percentual de pacientes que melhoram. E também existe uma cirurgia que é feita no abdômen para especificamente tratar a hiperidrose plantar, a hiperidrose nos pés. Então o paciente pode, a gente tenta sempre fazendo a torácica, se não melhorar e aquilo ali for uma situação em que ele necessite de um procedimento, é um procedimento um pouco maior, mas é um procedimento realizável que pode ser feito através da cirurgia aí no abdômen. Então, em muitos casos, terá que fazer os dois tipos de cirurgia. Primeiro a torácica, se tiver a axila nas mãos, e depois para a hiperidrose plantar, que é a sudorese nos pés. Uma outra coisa, doutor. O paciente resolvendo então o problema das axilas e não resolveu totalmente o problema dos pés, ele pode também operar imediatamente? Existe um tempo entre uma cirurgia e outra? Sim, dependendo do grau da hiperidrose, porque aí é uma cirurgia um pouco mais sofisticada, uma cirurgia que tem um risco maior abdominal, mas entre o diálogo entre o médico e o paciente pode-se optar por esse tratamento logo em seguida sem nenhum problema. Olha, tá certo. Olha, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o médico videocirurgião e também cirurgião geral, Dr. Leandro Avanim Nunes. Dr. Leandro, mais uma vez, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre um prazer, né, tê-lo no nosso programa. Prazer é meu. Muito obrigado, Ignaldo. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, um canal direto para a sua saúde. Pergunte ao Doutor. Oferecimento Mova. Medicina da obesidade, videocirurgia avançada. Unicred. Surpreenda-se. URC 25 anos. Diagnósticos por imagem. Dedicação e tecnologia à altura do corpo humano.